E aí, que tal começar a fazer capas incríveis iguais a essa? Eu sei. Eu só te mostrei outdoors. E você com certeza está se perguntando o que isto tem a ver com o YouTube. E se eu te falar que isto tem tudo a ver? Afinal, a capa do seu vídeo é o seu outdoor digital. E ela precisa ser rápida, atrativa e muito convidativa. E aí, que tal aprender como fazer isso? Vem comigo! Primeiro, vamos entender o que é um outdoor e quais são as suas características principais. Um outdoor é um painel grande geralmente colocado às margens das rodovias e que exibe uma mensagem publicitária. Ele tem como objetivo atrair a atenção dos motoristas e passageiros e gerar uma certa curiosidade para adquirir algum produto ou algum serviço. E para isto, ele precisa seguir algumas regras. Ter um tamanho adequado para ser visto à distância. De nada adianta eu fazer um outdoor pequeno e o motorista ter que parar tudo que está fazendo só para conseguir ler o que está escrito aí nesse outdoor. Ter um contraste de cores entre o fundo e o texto. Imagine você fazer um outdoor com um fundo amarelo e um texto amarelo com as cores muito parecidas. É preciso ter um contraste para que esse texto se destaque aos olhos de quem passa. Ter uma fonte legível e de fácil leitura. É por isso que eles usam aquelas fontes bem grandes e legíveis. Nada de fontes manuscritas, senão a pessoa vai ficar se sentindo um farmacêutico tentando entender o que o médico receitou. Ter uma imagem que ilustre a mensagem ou o benefício do produto ou do serviço. E muitas vezes essa imagem ela é tão boa que não precisa de mais nada. Ter um slogan curto, simples e direto. Assim fica mais fácil para que você possa amar muito tudo isso. Ter uma chamada para ação, como um telefone ou um site. Viu só? Até nos outdoors eles pensam na chamada para ação. Por que você não faz isso também, né? E você, já pensou na sua capa como um outdoor digital? Assim como os outdoors na cidade, a sua capa ela precisa ser rápida, impactante e, acima de tudo, fazer com que as pessoas queiram parar e conferir o que você tem a oferecer. Não se esqueçam disso. E você sabe que a capa do seu vídeo é a imagem que aparece na página inicial, na busca ou na lista de reprodução da plataforma. E ela tem como objetivo atrair a atenção do usuário e despertar o interesse pelo seu conteúdo. E para isto, ela precisa seguir algumas dicas bem parecidas com as dos outdoors. Ter um tamanho adequado para ser visto em diferentes dispositivos. Assim como a gente viu sobre os outdoors, a sua capa precisa ter um tamanho interessante. Então, nada de ser colocando fotos pequenas, aquelas fontes minúsculas. Você precisa ajudar com que as pessoas queiram assistir o seu vídeo. Ter um contraste de cores entre o fundo e o texto. Essa dica é a mesma dada pelos outdoors. Nada de querer misturar as cores muito parecidas entre o fundo e o texto. Destaque essa fonte para que a gente consiga ler à distância. Ter uma fonte legível e de fácil leitura. Muitos canais ainda insistem em usar uma fonte manuscrita porque acham bonita. Eles acham que ainda estão no tempo da Renascença. Ter um título curto, simples e direto. Muitas capas que eu vejo por aí, a pessoa praticamente coloca um versículo da Bíblia ali. É muita informação, é muito texto. Faça algo direto para que a pessoa olhe e chame a atenção para o seu título. Ali sim você vai poder colocar mais informações. Viu só como é parecido? Mas não se engane, não basta copiar e colar um outdoor aí na sua capa. Você vai precisar adaptar a mensagem para o seu público e para o seu nicho. Por exemplo, se você faz vídeo de humor, você pode usar cores mais vibrantes, fontes mais divertidas e imagens mais engraçadas. E se você faz vídeo de educação, você pode usar cores mais sóbrias, fontes mais sérias e imagens mais informativas. O importante é que a sua capa seja coerente com o seu conteúdo e, claro, com a sua personalidade. A sua capa de vídeo é como se fosse o cartão de visitas aí do seu canal. Esta é a primeira impressão que o público tem aí do seu conteúdo. Não é à toa que quando o YouTube ele vai calcular e entregar aí a sua taxa de clique, ele pega a sua quantidade de visualização com a quantidade de impressões. E claro, ele faz uns cálculos e chega numa média e te entrega uma porcentagem.
a tão famosa taxa de cliques. E é claro que eu não preciso nem te dizer que quanto maior for essa taxa de cliques, maior é as chances do seu vídeo viralizar. E acreditem, uma capa muito bem pensada é a diferença de uma taxa de clique alta para uma taxa de clique baixa. E isto não tem nada a ver com capa bonita e capa feia. É capa pensada. Assim como um outdoor estrategicamente posicionado na cidade, a sua capa precisa ser uma obra de arte que chame a atenção, que conte uma história e, claro, que faça com que as pessoas queiram parar e conferir o que você tem a oferecer. Uma capa poluída pode ser como um cartaz lotado de informações e que acaba passando despercebido. Nós precisamos de algo que brilhe, que se destaque, que chame muito a nossa atenção, mesmo que seja num piscar de olhos. Quem aí nunca se pegou parado lendo um desses enquanto esperava o sinal abrir? Esta é uma verdadeira obra de arte. Uma mensagem breve que gruda na nossa mente, mesmo utilizando poucas palavras, e alguns sem usar palavra alguma. Acredito que você conheça ou já deva ter ouvido esta frase: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esta é uma expressão popular de autoria do filósofo chinês Confúcio, utilizada para transmitir a ideia do poder da comunicação através de imagens. O significado dessa frase está relacionado com a facilidade em compreender determinada situação a partir do uso de recursos visuais, ou a facilidade de explicar algo utilizando apenas imagens, ao invés de palavras. Observe este outdoor. Às vezes, ele nem precisa de muitas palavras para transmitir a mensagem. Uma imagem ousada, um ícone intrigante e voilá! Você entende a essência instantaneamente. E é exatamente essa lição que você precisa aprender em suas capas aqui no YouTube. Menos palavras e mais impacto. Você precisa capturar a essência do outdoor e aplicar em suas capas, usando imagens que contam histórias, símbolos e ícones intrigantes, equilíbrio nas cores e lembrar que menos é mais. E não se esqueça de testar diferentes opções e ver qual teve mais visualização e cliques. Assim você vai conseguir entender qual capa funcionou melhor para o seu público e para o seu nicho. E se ficou alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar ler e te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, criadores!